A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 aqui desse segundo trimestre da CPAD em 2021. Eu espero que Deus em Cristo fale com você. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, o batismo com o Espírito Santo e os dons, tá? Que Deus fale contigo poderosamente. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Ô nota 10, aproveita também, deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, e é claro, nota 10 que tem muita coisa boa aqui no canal, inclusive o Facilita EBD que pode ajudar você a melhorar ainda mais as suas lições. O link está aí na descrição desse vídeo. Para deixar de conversa, vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando um tema muito importante. Estamos trabalhando sobre o batismo no Espírito Santo e os dons, tá? Então tem muita coisa para a gente poder estar aprendendo juntos em Cristo. Inicialmente eu quero iniciar apresentando para vocês as nossas bases bíblicas. A primeira base bíblica é o versículo introdutório, que está pautado em Joel, capítulo 2, versículo 28. É uma promessa lá no Antigo Testamento. E a nossa segunda base bíblica é o cumprimento dessa promessa. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 11. Faça essa leitura com os teus alunos em sala de aula. Hoje nós vamos falar sobre a importância do batismo com o Espírito Santo. Nós, crentes pentecostais, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus, cremos, professamos e ensinamos na evidência do batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas espirituais. É coisa de Deus, gente. A gente acredita nisso sim. Nós cremos, professamos e ensinamos também que existe a atualidade dos dons espirituais. Os dons são necessários para hoje. O Elinaldo Renovato de Lima, comentando a respeito dos dons espirituais, ele diz que os dons espirituais são ferramentas dadas por Deus para a edificação da igreja, para que a igreja cresça e anuncie de forma profética as boas novas de salvação. Então são ferramentas para você. Todo crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Um pequeno detalhe que eu quero deixar claro para você é que nós, de linha pentecostal, temos um entendimento diferente dos irmãos de linha tradicional, para você não criar confusão, tá? Os irmãos de linha tradicional, que são o quê? Por exemplo, os nossos irmãos metodistas, presbiterianos, alguns batistas, luteranos, eles entendem o seguinte, que o batismo com o Espírito Santo acontece quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Naquele momento ali, a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Ô, nota 10, a gente não entende assim não, tá? A gente entende diferente. Por exemplo, para a gente, nós acreditamos, nós pentecostais, que quando você aceita Jesus, você passa a ser morada do Espírito Santo. Ele mora em você, ele habita em você. É por isso que o crente, quando aceita Jesus, mesmo sem falar em línguas, ele sente a presença de Deus, ele tem sonhos, tem visões, Deus fala com ele está sensível à voz de Deus, Deus fala de forma clara, ele tem um entendimento sobre a palavra, Deus usa ele de forma especial. Mas nós entendemos que nós devemos buscar, então, o batismo com o Espírito Santo. É por isso que nós sempre ensinamos que Jesus salva e batiza com o Espírito Santo também. O batismo é um presente de Deus para a igreja. É um presente para você. É uma capacitação espiritual, um revestimento de poder e nós acreditamos, tá? Junto com o batismo, o que Deus também concede? Deus também concede o fruto do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, os dons espirituais. Para entender tudo isso, vamos para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, nesse primeiro ponto, a gente precisa levar em consideração o que o Antônio Gilberto destaca para a gente. Que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. É uma promessa de Deus dada à igreja. Todo crente em Jesus, salvo, convertido, que dá glória a Deus, se você dá glória a Deus, comenta aí, tá? Você pode buscar o batismo com o Espírito Santo. Teus alunos também. Para desfrutar do batismo com o Espírito Santo, a gente precisa também levar em consideração que é necessário você ser morada do Espírito Santo. Ter aceitado Jesus como seu Salvador.
Então, ter um relacionamento com Jesus e buscar uma vida de santificação. O Sam Storms, um pastor batista e cessacionista, o que é cessacionista? É alguém que diz que, por exemplo, os dons espirituais ficaram só dentro da Bíblia e não são atuais. Ele teve um impacto com Deus. Deus impactou a vida dele, o Espírito Santo trabalhou nele. Ele acredita nos dons espirituais e na atuação do Espírito Santo para os nossos dias. E ele afirma que o Espírito Santo é uma forma de Deus trabalhar em nós. E os dons espirituais são sim essa manifestação de Deus dada como presentes para a atuação da igreja, para esse crescimento, para a edificação do povo de Deus. Antônio Gilberto, comentando a respeito da atuação do Espírito Santo, ele faz questão de dizer que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava, como eu já disse para vocês aqui, na regeneração, convencendo você do pecado. Ele atua aqui. Ele também atua na habitação, morando em você. Então, quando você aceita Jesus, ele passa a fazer morada, arruma a casa aí dentro. Glória a Deus. Ele também age agora na contenção para o pecado. Você agora, porque você é crente em Jesus, está se santificando com o Espírito Santo habitando em você, você evita o pecado. E agora você busca então esse revestimento de poder espiritual através do batismo. Como você pode receber esse batismo? Orando, gente boa, buscando mesmo, consagrando a tua vida ao Senhor. Tanto o Novo Testamento como o Antigo diz que os dons espirituais são presentes e o batismo é a dádiva de Deus. Eu espero estar contribuindo com você, que você busque dessa bênção de Deus para a edificação dos teus alunos também. Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz para a gente que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Falar em línguas espirituais. E nisso nós cremos e professamos. E é por isso que você precisa orientar os teus alunos a terem um coração fervoroso para a glória de Deus, a buscarem essa presença. E aqui vem a dica. Ô, gente boa, ministra essa aula na unção do Espírito, tá? Deixa Deus usar você. Seja um instrumento de Deus, incentivar os teus alunos a buscar a presença do Espírito Santo. Nós estamos vivendo no Brasil hoje uma campanha sendo apresentada aí pela nossa CGADB. Esse é o ano da promessa. Nós estamos crendo que nesse ano até julho, Deus vai batizar 110 mil pessoas. 110 mil pessoas vão se converter a Cristo. Nós vamos ter pessoas lendo a Bíblia também. E você pode ser esse canal de bênção. Se eu estou te ajudando, apresenta aí a ação do tópico 1 e avance agora a nota 10 para o segundo ponto. Se tu conhece alguém que precisa ouvir essa aula, tá? Manda esse vídeo para ele também. O segundo ponto na nossa aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O que são os dons espirituais? Em primeiro lugar, você precisa ter um entendimento conforme o pastor Elinaldo Renovato de Lima destaca para a gente na lição dos adultos. Eu peguei esse de lá. Ele disse que os dons espirituais são ferramentas, capacitações de Deus. O próprio Antônio Gilberto diz o seguinte: a partir do momento que você é batizado com o Espírito Santo e recebe um dom, você precisa correr para a Bíblia e estudar na Bíblia o que aquele dom é e como aquele dom é trabalhado e como aquele dom pode ser utilizado. Precisa correr para as Escrituras. Nós temos na Bíblia 3 listas de dons espirituais, 3 listas específicas. John Stott, comentando a respeito do dom espiritual, ele diz que o dom espiritual, o maior que existe é a salvação. Então é importante a gente levar isso em consideração. Mas Deus também concede para a igreja ferramentas. E essas ferramentas estão listadas da seguinte maneira. Nós encontramos então os dons de serviço da igreja para a edificação do corpo de Cristo, que está localizado em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, onde você encontra então os seguintes dons de serviço: profecia, ministério, ensino, encorajamento, contribuição, liderança e misericórdia. Esse dom são dados por Deus para a edificação do corpo de Cristo. São conhecidos como os dons de serviço. Nós encontramos também os dons ministeriais, Efésios 4:11. Que dons são esses? Nós encontramos apóstolo, profeta, também visto como um dom espiritual na igreja. Nós encontramos o evangelista, o pastor e o mestre. Também são dons espirituais dentro dessa comunidade aqui. Nós vamos aprender também que encontramos outra lista de dom espiritual que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10. Onde nós encontramos os seguintes dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, encontramos a fé, os dons de curar, operações de maravilhas, nós encontramos também profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas e discernimento, que traz uma edificação então para o corpo de Cristo.
nessas listas, se você for contabilizar, você encontra só no Novo Testamento 21 dons. Mas nós encontramos manifestações de dons espirituais também no Antigo. Por exemplo, Êxodo capítulo 31, versículo 1 ao 5, onde você encontra esse Deus concedendo, através do Espírito Santo, para Eleazar, o dom da criatividade para construir o tabernáculo. Os profetas, sendo usados no Antigo Testamento, para trazer uma profecia e mensagem. Eram maneiras de Deus trabalhar através de dons lá. Então, nós estamos olhando para o Novo Testamento aqui. O Israel de Araújo, comentando a respeito dos dons espirituais, com base aí em 1 Coríntios 12, 11, ele destaca que os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando você é batizado, Deus te dá. Você precisa buscar e pedir de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que concede para aquilo que for útil. 1 Coríntios 12, 31, com base no Israel de Araújo, ele diz que todo crente em Jesus pode receber o batismo com o Espírito Santo e receber também os dons espirituais. Todavia, nós precisamos também levar em consideração que às vezes a pessoa foi usada por Deus em um dom espiritual, aí o camarada, a pessoa desviou do caminho do Senhor, não está sendo mais usada e finge que está sendo usada. Por isso que existe hoje grandes falsas profecias. Nós precisamos ter esse olhar aqui. Todo crente em Jesus precisa estar sendo habitado pelo Espírito Santo, continuar na comunhão, revestido por Deus. Se eu estou te ajudando até aqui, avance agora apresentando aí a ação do tópico 2 para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto. Mas antes, comenta aí, deixa aí o teu glória a Deus em Cristo Jesus. O fruto do Espírito Santo. Deus também concede, nesse terceiro ponto, a gente precisa ter essa visão, para aquele que aceitou Cristo como seu Salvador, também o fruto do Espírito Santo, com base em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Ele dá o fruto do Espírito Santo para a edificação do cristão. Os dons são para a edificação do outro da igreja. O fruto já olha para esse viés, é para a sua edificação pessoal, para você ser edificado em Jesus pessoalmente. Todo crente deve buscar o fruto. É a prova da transformação do Espírito Santo em você, dessa habitação do Espírito Santo no teu coração também. E a demonstração do fruto do Espírito Santo é exatamente vencer essas obras da carne. Quando o Espírito Santo habita em você, isso demonstra que você não está vivendo em pecado. Quais são, então, as qualidades do fruto do Espírito? O Osiel Gomes, ele comentou em seu texto, descrevendo que o fruto do Espírito é, na realidade, uma capacitação espiritual que Deus dá. Não é algo natural, é algo sobrenatural sobre a vida de alguém. É uma transformação real do Espírito Santo na vida do crente. E nisso nós acreditamos. Nós encontramos as seguintes qualidades do fruto do Espírito: amor, alegria e paz, paciência, gentileza e bondade. É uma ação poderosa do Espírito Santo aqui. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele procura demonstrar para a gente também que os dons espirituais são dádivas de Deus, têm um propósito para a edificação pessoal, para a sua edificação pessoal, enquanto os dons têm um propósito da edificação da igreja, do corpo de Cristo. Eu espero estar deixando isso claro aqui para você. As qualidades do fruto do Espírito Santo agem em nós contra as obras da carne. Então, é uma ação direta. Você que é crente em Jesus, batizado com o Espírito Santo, deve buscar isso também para promover essa transformação real em você. E aonde o fruto do Espírito Santo trabalha? Ele trabalha, por exemplo, contra a inveja, ele trabalha contra a inimizade, ele trabalha contra as dissensões, ele trabalha contra as porfias, contra o uso da pornografia, ele trabalha contra o homicídio, ele trabalha contra a idolatria e heresias, ele trabalha contra a prostituição e glutonarias. Então, querido, fale para os teus alunos a importância de buscar o fruto do Espírito Santo. O dom é necessário, o fruto também, para que ele possa ser edificado em Jesus. Eu espero estar contribuindo com você até aqui, tá? O propósito dos dons espirituais e do fruto é sim algo espiritual. Os dons têm o propósito da edificação da igreja. E o fruto tem o propósito da sua edificação pessoal, para testemunhar o Cristo na sua vida. Finalizando, apresente então a ação do tópico 3. Se estou te ajudando, comenta aí, deixa o likezinho também. O quarto e último ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A espiritualidade fervorosa. Como nós precisamos voltar o nosso olhar para essa busca, para orarmos, para pedirmos de Deus a direção. Em uma espiritualidade fervorosa, para que possamos crescer em Jesus. Você tem orado com os teus alunos?
Nessa aula, faça uma oração. Peça de Deus um entendimento para que eles possam buscar o batismo com o Espírito Santo para eles. Que Deus em Cristo fale com você. Que você em Cristo venha plantar essa semente espiritual dessa busca, desse fervor. É a nossa bandeira, gente. E é por isso que nós precisamos acreditar nessa atualidade dos dons espirituais. Gente boa, que Deus tenha falado contigo. Eu espero ter contribuído com você. Apresente a ação do tópico 4, tá bom? Olha, marca a gente aí no teu Instagram também. Eu vou ficar muito feliz em conhecer você. Tira uma foto, marca a gente. Também, gente boa, por favor, se você conhece alguém que precisa ouvir essa palavra, envie esse vídeo para ele, compartilha aí nos grupos de WhatsApp tudo que você tem aí da tua igreja, para que o povo de Deus seja edificado, especialmente os nossos juvenis, tá bom? Como eu estou fazendo em todas as nossas aulas, eu quero apresentar para vocês alguns textos que eu tomei como base para montar a aula de hoje. Primeiro texto que eu quero apresentar para você é esse texto aqui, ó, As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, do Osiel Gomes. Esse texto foi base de uma lição de escola bíblica da classe dos adultos. Você também pode apresentar esse texto aqui que eu tenho como mão, Falar em Línguas, do Hillit Brandt, que é um material muito bom, ele é visto aqui como o maior dom. Também eu apresentei e utilizei esse material aqui em sala de aula, Dons Espirituais do Sam Strauss, para poder montar essa ministração de hoje. Gente boa, que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.